Mas como eu estava falando, se nós parássemos aqui, fizéssemos um levantamento, né, entre nós aqui, do que as pessoas creem, do que é a Bíblia, qual é o objetivo da Bíblia, qual é a mensagem da Bíblia, e como ela se relaciona com a nossa vida, eu confesso aqui que, para surpresa de nós, de muitos aqui, nós teríamos várias respostas. Respostas que iriam desde que a Bíblia ela é um guia para a nossa vida, ela é um guia que nos diz para onde ir, como fazer, ela é um guia de regras e condutas, ou ela é simplesmente, talvez, um guia de regras morais. A questão é que se eu e você, se nós não entendermos e nós não compreendermos de fato qual é a mensagem central da Bíblia, qual é o objetivo da Bíblia, por que existe a Bíblia e como ela se relaciona no meu dia a dia, no seu dia a dia, inevitavelmente nós vamos colocar nós mesmos como referência para compreender, para interpretar a Bíblia. Isso vai ser um desastre total. Porque no final das contas, no fim do dia, não vai dar certo, as coisas não vão funcionar. Porque se nós colocarmos nós mesmos como referência de interpretação, de conhecimento da Bíblia, vão ter coisas que nós não vamos concordar. Vão ter coisas que nós vamos falar, não, isso aqui é cultural, isso aqui não se aplica a nós hoje, isso aqui é uma coisa que é de antes, não é de agora. Ou senão vão ter coisas que a gente fala, não, eu não concordo com essa ideia, eu não concordo com isso que Deus está falando, então a gente põe isso aqui de lado. E nós tendemos daí a cair num liberalismo religioso, e com isso, então, nós podemos desonrar, diminuir e desprezar a mensagem e a obra de Cristo. Ou, de um outro lado, nós podemos cair, então, e pegar a Bíblia simplesmente como um livro de regras, de moral e conduta, e tentar aplicar isso na nossa vida, na vida da sociedade. E nós caímos daí também num legalismo, numa vida de religiosidade, numa vida onde o que nós fazemos, então, é o que nós julgamos ser correto, e assim também desonrar a mensagem e a obra de Cristo. O foco para essa noite para nós, eu queria que nós olhássemos o que é a Bíblia, qual é a mensagem central da Bíblia, e como ela se relaciona no meu e no seu dia a dia. E para isso, então, eu escolhi esse texto aqui de 2 Coríntios, que Paulo ele está escrevendo para a igreja em Coríntios. Os historiadores, os estudiosos e os historiadores, eles dizem que a segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, ela é a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Houve uma carta aí no meio do caminho que se perdeu, não sabe onde está. Mas nessa carta aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele comenta algumas coisas relacionadas à primeira carta, com relação à unidade da igreja, por exemplo. Mas ele foca bastante, pelo menos nesses primeiros capítulos aqui, defendendo o seu ministério. Ele está passando aqui os primeiros capítulos defendendo o seu ministério, e a gente vê, por exemplo, no capítulo 4, que ele começa falando o seguinte, que eu recebi, pela misericórdia de Deus, essa mensagem. Eu recebi de Deus a mensagem, meu ministério é recebido de Deus. E ele continua falando, então, no capítulo 4, por exemplo, da grandeza dessa mensagem. Ele se coloca ali, ele fala para os coríntios ali que a mensagem é importante, que nós somos como que vasos de barro. Um vaso de barro onde o conteúdo que está lá dentro, a mensagem é importante. E ele continua nesse argumento, falando, por que a mensagem é importante e nós não, isso aqui é só um corpo. Ele fala, por causa disso, eu não desanimo. E ele entra então no capítulo 5 e ele fala então que nós vivemos aqui em tendas, dizendo que tudo isso aqui é temporário. Mas ele fala no versículo 1 que Deus está preparando para nós um edifício, um prédio, ou seja, não é uma tenda, não é algo temporário, é algo permanente, é algo grande. E ele então, nos primeiros capítulos do versículo 5, ele vai argumentar então o motivo, a razão dessa esperança que ele tem, o motivo desse ânimo que ele tem. E ele fala então da ressurreição, de estar com Cristo, de que um dia esse corpo aqui vai ser
vai ser um corpo perfeito, na glória com Cristo. E nós começamos aqui então no versículo 14, e Paulo aqui ele continua então aqui falando para nós o porquê e como essa esperança ela se realiza, como essa esperança ela se concretiza na nossa vida, na vida da igreja. E Paulo começa então aqui dizendo o seguinte, que pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A primeira coisa que Paulo fala aqui para nós é o seguinte, que essa expressão, o amor de Cristo, nós podemos compreender isso de duas maneiras. Nós podemos compreender que o amor por Cristo, o fato de Paulo compreender que Cristo morreu por todos, logo todos morreram, gera um amor por Cristo. Ou o fato de ele compreender que esse amor tremendo, grandioso de Cristo, que morreu por todos, ele conclui isso. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte, no versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E aqui Paulo aponta para nós o primeiro ponto dessa passagem. Que Deus ele está em uma missão. Cristo morreu por todos, e isso vem de Deus, pois em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo. É isso que Paulo está falando para nós aqui, nesse trecho que a gente acabou de ler. Agora a pergunta é, reconciliando o quê? Reconciliando por quê? O jeito de nós entendermos isso é entendermos então que Deus, ele criou todo o universo. Deus criou todas as coisas. Não é que Deus estava na eternidade ali, ele estava ali meio entediado, sem ter o que fazer, e falou, eu vou criar o universo, porque eu não tenho o que fazer, eu vou criar alguma coisa para eu fazer. Não. Deus estava desde a eternidade em perfeita comunhão entre o Pai, entre o Filho, o Espírito Santo, perfeita comunhão na Trindade, onde o amor transbordava, onde a alegria transbordava, onde a sua glória transbordava, que ele criou o universo, que ele criou todas as coisas, de maneira a expressar, a compartilhar dessa glória, dessa grandeza dessa glória de Deus. Por isso Deus criou o mundo. Por isso Deus criou, para que o mundo, como diz o salmista, ele fala que os céus manifestam a glória de Deus. E Deus, ele criou o homem. E Gênesis fala para a gente que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O reformador João Calvino, ele diz o seguinte, que essa expressão, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é como se Deus tivesse criado nós, a sua criação, o ser humano, como espelhos. Espelhos que refletiam a perfeita glória e grandeza de Deus. Quando Deus criou a mim e a você, era esse o propósito que Deus criou, que nós vivêssemos para a sua glória. Olha o que ele diz aqui em Isaías 43. Ele diz o seguinte, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, as minhas filhas das extremidades da terra, a todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Esse foi o propósito da criação de Deus. Esse foi o propósito da criação do universo. Criou
para a sua glória. Não existe outra razão. Eu fico pensando o que aconteceu ali daí. Nós sabemos daí pelo registro da palavra que Adão e Eva foram criados à imagem, semelhança e perfeição, e que lá no jardim, então, Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, e um dia Adão e Eva, então, tomaram daquele fruto e comeram daquele fruto, e assim pecaram contra Deus. Eu não sei o porquê, eu não sei, a Bíblia não diz o porquê que Deus colocou ali naquele jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei. Mas na minha talvez especulação aqui, eu fico pensando, por exemplo, se não seria uma forma de Deus lembrar Adão e Eva ali do seguinte: Adão, olha, de todas as árvores aqui, de tudo você pode comer, eu criei tudo isso aqui para você administrar, para você cuidar, para você compartilhar dessa glória comigo, dessa comunhão perfeita comigo. Dessa árvore não. E fico pensando se não era talvez uma forma de Deus lembrar, de que toda hora que Adão e Eva olhassem para aquela árvore, eles iam lembrar: cara, Deus é suficiente para mim. Deus é tudo que eu preciso. Ainda que eu não saiba, ainda que eu não conheça todo o conhecimento do bem e do mal, ainda que eu não saiba os porquês, Deus é suficiente para mim. Ele é o meu Deus. E Ele me basta. A sua glória, a grandeza dEle é suficiente para mim. Por isso que eu acho, por isso que eu creio, que naquele momento que Adão e Eva pegaram naquele fruto e comeram daquele fruto, o pecado de Adão e Eva não foi simplesmente a desobediência à palavra de Deus. A desobediência foi só um reflexo do que já estava no coração deles. Quando eles pegaram aquele fruto e tomaram, eles estavam falando o seguinte: Deus, o Senhor não é suficiente para mim. O Senhor não é suficiente para me satisfazer. O Senhor não é o suficiente para me prover das minhas necessidades. O Senhor não é suficiente para trazer de tudo o que eu preciso na minha vida. Isso se chama idolatria. E esse é o grande problema que nós temos. Quando Adão e Eva, então, eles pecaram, eles pegaram esse espelho e eles não mais refletiam a glória de Deus. Deus não era mais o centro da vida deles. Deus não era mais o centro onde tudo focava para Deus. Eles pegaram esse espelho e viraram para si, ou para qualquer outra coisa. Idolatria é quando nós pegamos o que deveria refletir a glória e a grandeza de Deus e nós viramos esse espelho para qualquer outra coisa. Quando Adão e Eva eles pecaram, o que aconteceu foi isso. O espelho quebrou. E quando esse espelho quebrou, ele não podia mais refletir perfeitamente a glória, a majestade desse Deus grandioso. Foi isso que aconteceu ali. E Deus está então nessa missão de restaurar o que foi quebrado. Deus está nessa missão de reconciliar toda a criação para si novamente, para que de novo reflita perfeitamente a sua glória e a sua majestade. Daí então que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz o quê? Que nós hoje nós vemos em parte, como que o quê? Como que por espelho, se referindo a Cristo. Cristo é o espelho perfeito. Cristo é o espelho, a expressão exata, Hebreus diz, que é a expressão exata de Deus. Ele reflete perfeitamente a grandeza e quem esse Deus é. E a Bíblia nos diz o quê? Que Deus nos vê por Cristo. E quando Ele nos enxerga em Cristo, Ele nos vê perfeitos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Em Cristo Deus nos vê perfeito novamente. Só que tem um problema. Nós ainda estamos aqui. E eu não sei se você já pensou nisso ou não, mas
Se o propósito de Deus fosse simplesmente salvar e redimir a humanidade, a criação, em Cristo, Cristo teria morrido na cruz e cada pessoa que fosse reconciliada, salva por Jesus Cristo, Deus levaria de volta. Por que ficar aqui? Fica aqui porque a missão não acabou. O objetivo é refletir, o objetivo é expressar, refletir essa glória de Deus. Isso não acabou. E a gente continua aqui então o nosso texto. A Bíblia, ela tem essa mensagem central dela, da missão de Deus em reconciliar toda a sua criação de volta para si. E Ele faz isso por meio de Cristo para a sua glória. Esse é o objetivo. E quando a gente compreende isso, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. É Deus prometendo, é Deus fazendo uma aliança com Abraão, falando: Abraão, eu vou restaurar, eu vou redimir, eu vou restaurar toda a criação, todos os povos da terra. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. 1 Samuel, capítulo 12. Deus tem essa aliança, essa promessa de novo. Salmos: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Novamente, essa promessa de Deus, que Deus juntará para si novamente todas as coisas. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Novamente, Deus interessado em quê? Na sua glória, na sua grandeza sendo o quê? Revelada, sendo compartilhada. E dirás naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Isaías 12:4. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Aqui nós vemos Jesus falando a mesma coisa. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui é Jesus falando novamente. De novo, Jesus falando a mesma coisa, contando a mesma história. E tudo quando perdires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu acho que esse é um dos versículos, talvez a gente mais, talvez entenda errado, talvez. Quando Jesus fala de tudo que nós pedirmos em nome do Filho, isso lhe será dado. Essa não é para nós orarmos, para pedirmos vaga de estacionamento no shopping mall. Quando Jesus fala isso, Ele está falando isso em contexto dessa missão de Deus. Ele está falando isso em contexto de algo maior. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Romanos 15:9. Tendo o vosso procedimento bom entre os gentios, a fim de que, naquilo em que murmuram de vós, como de malfeitores, considerando-vos pelas vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Novamente, a glória de Deus, tudo focando para a glória de Deus. E finalmente, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
E aqui nós vemos o fim da história, Deus cumprindo essa missão. Nós não estamos lá ainda. Por isso, quando nós ouvimos aqui o pastor Jaime Orr falando do seu trabalho, do seu ministério, da sua missão lá em Cananéia, no Brasil, o fato que ele está lá há mais de 30 anos, começou um trabalho pioneiro ali, não havia nada ali. E hoje quantas igrejas, quantas pessoas conhecem a Cristo? O fato dessa igreja ter o compromisso, por exemplo, de ir até a Guiné-Bissau, por exemplo, construir uma escola. Não é a escola que a igreja está interessada. Nós não somos aqui uma empresa de construção civil. Nosso objetivo é ir proclamar esse Cristo e proclamar essa glória, para que nesse dia todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações estejam lá, levantando as suas mãos e adorando e glorificando esse Deus maravilhoso. E quando nós entendemos que é essa a mensagem da Bíblia, quando nós entendemos que a mensagem da Bíblia é essa missão de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós necessariamente precisamos ler a Bíblia de uma outra maneira. Porque essa narrativa, essa história da redenção de Jesus, da redenção em Jesus Cristo, é a lente pela qual tudo que nós lemos na Escritura será filtrado. Essa é a mensagem, essa é o centro por onde nós vamos ler, entender e compreender o que está acontecendo, por que você vive hoje onde vive, por que você nasceu onde você nasceu, por que você trabalha onde você trabalha. E quando nós compreendemos isso, então, nós lemos a Bíblia de outra maneira. Quando nós lemos a história de Noé, por exemplo, não é somente uma história para criança, ou como eu já ouvi por aí, entendeu? Falar que Deus é green, Deus estava salvando o environment quando botou os animais na arca. Não, aquilo é uma imagem de Deus falando para Noé e para nós, seguinte, eu estou nessa missão. E essa aqui é uma imagem de como eu vou redimir, de como eu vou salvar a minha criação, tanto os animais quanto as pessoas, e para isso ele escolheu ali. Ou quando nós lemos, por exemplo, a história de Abraão, onde nós vemos que Deus fez essa aliança eterna com Abraão. É Deus, de novo, falando dessa história imensa. Nós vemos ali Isaac, a imagem de Isaac, quando Deus pede para Abraão oferecer Isaac, novamente apontando para Cristo, sempre apontando para Cristo. Ou quando nós lemos, por exemplo, vemos ali com Moisés, o Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito e redime aquele povo, novamente apontando para Cristo, apontando para essa missão. É como se Deus deixasse símbolos para nós, que nós olhássemos e compreendêssemos essa história toda. Ou quando Moisés, ele desce da presença de Deus ali e o seu rosto brilha, aquilo não é para nós lermos aquilo e passarmos 5 dias em Beth ali, tentando orar para descer de Beth na esperança que o nosso rosto vai brilhar da glória de Deus. Não é para isso. Aquilo é para nós olharmos e entendermos o seguinte, como Paulo mesmo fala, que se a glória de Moisés ali era grande, muito mais é a glória de Jesus Cristo, dessa missão, dessa redenção que Ele está proporcionando para nós. Muito mais. Ou quando, uma clássica aqui, quando nós lemos a história de Davi e Golias, onde nós lemos ali Davi que mata Golias, aquilo não é para nós olharmos e lermos e falar da mesma forma que Davi conquistou o Golias, o gigante Golias, eu vou conquistar os gigantes da minha vida. Não, aquilo é quando nós lemos aquilo, nós vemos Cristo. Cristo é o Davi perfeito. Cristo é aquele que realmente veio e conquistou a morte e que nele eu posso contar que Ele vai suprir, que Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito para me redimir. Ou quando nós lemos os profetas Elias, profetas Eliseu, todos os milagres que eles fizeram, novamente, aquilo era uma imagem apontando, é como se Deus falasse através deles para nós, seguinte, olha, o que eu criei não é isso aqui que vocês estão vendo, o que eu criei não é isso, os milagres, as curas, tudo, é como se Deus falasse, olha, não, o que eu estou fazendo
quando tudo isso estiver acabado, quando tudo estiver perfeito, vai ser assim. E Jesus vem daí e ele faz milagres maiores, ele repete ao ponto de que as pessoas acham que ele é Elias. E não, é Jesus falando, não, isso aqui é só um lampejo do que vai ser um dia quando tudo estiver perfeito. E quando nós entendemos então e vemos a Bíblia através dessa lente, da lente do Evangelho, tudo muda, porque tudo aponta para Jesus, tudo aponta para essa obra redentora de Jesus Cristo. O Evangelho é a boa nova de que Deus desceu ao nosso resgate, não é conselho do que devemos fazer para chegar até Deus. E quando nós compreendemos que essa é a mensagem da palavra de Deus, então, e quando Paulo ele compreende isso, ele vai dizer o seguinte aqui: e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui é Paulo falando o seguinte: olha, antes de conhecer a Cristo, eu enxergava as coisas de um jeito. Depois que eu conheci a Cristo, eu enxergo as coisas de outro modo agora. É como se ele trocasse de óculos e passasse a enxergar as coisas como de fato elas são. Porque agora ele compreende essa missão, ele compreende essa história da redenção de que Deus está escrevendo. Isso muda completamente. Por isso que ele diz aqui, assim que nós, daqui em diante, ou seja, a partir desse momento que você entende isso, a partir desse momento que você, então, foi reconciliado com Deus, através de Cristo. E ele diz, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. E quando ele fala aqui, é nova criatura, ele está dizendo o seguinte, olha, se você morreu para você mesmo, e você é uma nova criatura, ele está falando, você vai ter uma nova vida, uma nova conduta de vida, um novo meio de caminhar, um novo meio de viver, um novo meio de enxergar a vida. E quando eu digo enxergar a vida, é enxergar tudo, enxergar suas finanças, enxergar suas amizades, enxergar o seu casamento, enxergar a igreja. Tudo muda. E a pergunta fica, mas como assim? Como assim? E aí nós vamos então, aqui o versículo 20 diz o seguinte, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus rogasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esse é o segundo ponto que eu gostaria, segundo e último ponto que eu gostaria de focar para esse texto aqui. Se o primeiro ponto nos mostra que existe uma mensagem, se o primeiro ponto nos mostra que Deus está numa missão, Deus está numa missão. O segundo ponto nos mostra que a missão de Deus é a missão do cristão. E Paulo vai nos mostrar aqui, então, se eu entendo a Bíblia como sendo, então, a revelação dessa missão de Deus, agora eu posso pegar a Bíblia e aplicar ela para o meu dia a dia, porque agora eu sei qual que é a missão de Deus. Por isso que Paulo vai dizer o que aqui para nós, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador nada mais é do que um representante. Ele representa alguém. No nosso caso aqui, os embaixadores, eles representam um país. Eles representam algo, não eles próprios. Eles representam alguém, não eles mesmos. Ou, em outras palavras, tudo que eles fazem não tem nada a ver com eles. E nós somos redimidos e reconciliados com Deus, e nós somos recrutados para sermos embaixadores, não é opção. No Brasil, quando você faz 18 anos, você é recrutado para servir o exército. Não adianta você chegar lá e contar uma história triste, o sargento não vai
falar, tadinho dele, põe ele lá na fila para limpar o banheiro. Nós somos recrutados para ser embaixadores de Cristo. Só que tem um problema, como eu falei. Se o Evangelho, então, nos aponta para um diagnóstico, nos aponta para um problema nosso, da criação, que é o pecado, ele vai dizer, por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte lá no versículo 15. Que ele diz o que lá? Ele morreu por todos, para o quê? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. E essa, então, é a raiz do problema. A raiz do problema é que quando o pecado entrou no mundo, a raiz do pecado, como eu falei, ela é a idolatria e necessariamente o egoísmo. Nós somos seres egoístas, no nosso core, no nosso mais profundo. E o problema é que o efeito do pecado, ele nunca é individual. O efeito do pecado, ele é sempre coletivo. Não existe pecado individual. Tudo o que eu faço vai afetar de alguma forma alguém. E por isso, então, Paulo aponta para nós também a solução do problema nesse versículo 15. Vamos dar uma olhada lá que ele diz o seguinte: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se nesse versículo Paulo aponta para nós tanto o raiz do problema, que é que nós vivemos para nós mesmos, ele aponta a solução para nós também. De que a solução é não viver para nós mesmos, mas viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Essa é a solução para o nosso egoísmo. O problema no meu casamento não é que eu preciso amar mais a minha esposa. O problema no meu casamento é que eu amo pouco a Deus. O problema nos seus relacionamentos, com seus chefes, com seus vizinhos, não é que você precisa melhorar a estratégia de lidar com as pessoas. É que nós amamos pouco a glória de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que isso significa, então? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Desculpa. É como se nós de fato vivêssemos aqui o modelo de Cristo, o exemplo de Cristo. E esse é o exemplo de Cristo, como eu falei, nós não representamos a nós mesmos, mas nós representamos o quê? A missão, a mensagem e o caráter de Jesus Cristo. Nós vemos ali Romanos 5,8, diz o que? A missão de Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 1 João 4,9, nós vemos a mensagem de Cristo. Ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. João 6,38 nos mostra o caráter de Cristo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ser embaixador de Cristo é nós representarmos a sua missão, a sua mensagem e o seu caráter para o mundo. E o problema, como eu falei, é que isso é uma coisa difícil. O problema é que quando eu chego em casa, depois do trabalho, eu olho para minha esposa e ela está cansada ali, passou o dia inteiro cuidando do Thomas. Ela está contando os segundos para eu chegar em casa e falar: toma, me dá um break. E eu chego em casa e a minha vontade é: putz, estou cansado, cara, deixa eu só sentar ver televisão, vai. É lá que essa luta acontece. É nessa hora que eu escolho se eu vou ser embaixador de mim mesmo, do meu próprio reino, Maurícios,
ou se você é embaixador de Cristo. Porque na verdade é o seguinte, provavelmente nenhum de nós aqui vai estar em nenhum livro de história da humanidade. Provavelmente não. Talvez, não sei, talvez o pastor Alexandre, o pastor Jaime, né, assim. Mas, de maneira geral, ninguém de nós. Nós fazemos talvez 3 ou 4 grandes decisões na nossa vida. O resto das decisões são decisões do dia a dia. O resto das nossas decisões, das coisas, a vida a gente vive o dia a dia aqui. Acordando, indo para o trabalho, relacionando com os vizinhos, relacionando com a esposa, relacionando com os amigos, com os bens, entretenimento e tudo mais. E se Cristo não é Senhor dessas pequenas coisas, dessas pequenas decisões que acontecem todos os dias que nós fazemos, 1000 decisões por dia, se Cristo não é Senhor de cada uma delas, Ele não é Senhor de modo algum na nossa vida. Se nós não somos embaixadores de Cristo nessas coisas pequenas do dia a dia, nós não somos embaixadores de Cristo. Mas Paulo lhe dá uma direção para nós aqui. Como que isso, então, como que eu lido com essa questão? Nós voltamos, então, para o versículo 20, que ele diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A forma como eu e você lidamos com isso, nos reconciliando com Deus. Mas espera aí, o versículo 19 fala que nós já fomos reconciliados com Deus. Como é isso? E esse texto aqui, Paulo não está passando para nós aqui um texto evangelístico. Ele está escrevendo isso para a igreja em Corinto. Pessoas que já eram cristãs ali. Agora, por que, se nós já fomos reconciliados com Deus, por que ele está falando, rogo-vos que vos reconcilieis com Deus? Porque é algo, de fato, então, que todos os dias nós precisamos, de fato, nos submeter novamente, a cada dia nos submeter debaixo do senhorio de Cristo e falar: Maurício, você morre aí, você fica aí, a sua vontade não, mas a vontade de Cristo, a vontade de Deus. E é dessa forma, então, intencional, consciente, que a cada dia, então, a gente se levanta, por exemplo. Para mim, isso é uma coisa que ajuda eu me levantar, ter um tempo quieto, poder orar, falar com Deus, falar: Deus, eu não quero viver para mim hoje. Me ajuda a viver para o Senhor. Me ajuda a enxergar os momentos, a Tua graça durante esse dia, as oportunidades, para que de fato eu seja livre e viva para o Senhor. Porque não existe a liberdade que talvez nós ouvimos por aí. A verdadeira liberdade nada mais é do que nós sermos e fazermos aquilo que fomos feitos para fazer e ser desde o princípio. Essa é a verdadeira liberdade. E é isso que Paulo ele deixa para nós, então. Que primeiro, então, Paulo ele tem essa profunda consciência da história, da mensagem de redenção do Evangelho de Jesus Cristo. Um verdadeiro arrependimento e submissão ao senhorio de Jesus Cristo. E vivendo, então, a cada dia, se colocando debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E eu termino, então, aqui. Eu termino lendo uma outra passagem que está em Hebreus, capítulo 12, que diz assim, não sei se eu tenho lá. Cara, eu pisei na bola hoje no PowerPoint, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui o escritor de Hebreus nada mais está repetindo o que Paulo falou. Quando ele diz aqui, portanto, também visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, ele está falando, olha para a história. Olha para a história e vê o que Deus já fez. Vê quantas pessoas Deus já redimiu, vê quantas pessoas são embaixadores de Cristo. E ele se refere aqui ao capítulo 11, onde nós vemos pessoas ali que nós chamamos de heróis da fé, pessoas que foram bem-sucedidas e pessoas que foram partidas ao meio. E ele diz, todos foram heróis. Porque sendo partido ao meio ou não, eles foram embaixadores de Cristo. E ele continua dizendo, então, desembaraçando-nos de todo o pecado e do pecado que tenazmente nos assedia, em outras palavras, buscando a santidade, em outras palavras, se colocando a cada dia debaixo do senhorio de Jesus Cristo, onde ao invés de eu escolher a minha própria vontade, o meu próprio desejo, as minhas preferências, as minhas tradições, a minha cultura, eu escolho a de Cristo. E eu ponho de lado o meu pecado. Por que isso? Porque na realidade é o seguinte, eu e você, nós pecamos porque nós gostamos. Deixa eu explicar isso para você. O ser humano, eu não conheço ninguém que vai fazer o seguinte, que faz qualquer coisa porque se odeia. A gente sempre vai fazer qualquer coisa porque no fundo a gente está buscando o nosso próprio prazer. Ainda que você se mutile, ainda que você faça alguma coisa que causa dor, no fundo, na raiz lá da coisa, você está buscando prazer. E nós pecamos porque nós gostamos. Aquilo que nós fazemos é porque nós gostamos. As nossas vontades, os nossos desejos, esse egoísmo é porque nós gostamos. E olha aqui o que o escritor ele diz aqui para nós. Ele diz o quê? Olhando, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Cristo, ele sabia que tinha uma alegria maior, tinha uma alegria muito maior, e ele suportou a cruz. O único jeito de eu e você termos vitórias contra o pecado na nossa vida diária é quando nós descobrirmos algo maior que nós, algo maior que esse desejo do nosso mundinho pequeno e egoísta do nosso coração, nós crermos que isso então é o que vai me trazer alegria mais do que tudo. E isso nada mais é que o próprio Senhor Jesus. Isso nada mais é que a própria grandeza de Deus. Quando eu creio de fato que essa grandeza, que essa majestade, que a alegria de Cristo é infinitamente tão maior, que vale qualquer sacrifício, que vale eu deixar de lado a minha vontade, porque eu sei que aquilo sim vai me satisfazer. Só quando eu creio de fato nisso, eu vou ser capaz de desligar o browser do meu computador e não ir na pornografia. É só quando eu creio nisso que eu vou poder chegar em casa e sem murmurar, falar, ok, Kristen, eu fico com Thomas. Eu termino com uma história. Jim Elliot. Jim Elliot e outros 3 rapazes dos anos 50 tinham mais ou menos seus 20 e poucos anos, menos de 25 anos. Saíram dos Estados Unidos, recém-casados, e foram para o Equador, um campo missionário. E ele, chegando lá então, viram uma tribo que nunca havia tido contato com a civilização. E no acampamento deles ficaram ali alguns dias estudando de como eles se aproximariam desse acampamento, dessa tribo, de que maneira eles iam se aproximar e tentar, de alguma maneira, levar o evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Porque eles criam que todos os povos, línguas e nações vão estar naquele dia final com Cristo. E eles fizeram várias tentativas, sobrevoaram vários dias ali a aldeia, e os índios viam, atiravam flechas e tudo mais.
Até um dia, então, onde eles pegaram e falaram assim, não, nós vamos descer lá. Por vários dias eles voaram, jogaram coisas do céu para eles e tudo mais, tentando estabelecer algum contato. E um dia, então, eles aterrizaram e desceram ali. Os 4 missionários, suas esposas ficaram no campo. E todos eles foram devorados pelaquela tribo canibal. E esse menino de 25 anos, um pouco antes desse fato, ele escreveu o seguinte: não é tolo aquele que dá aquilo que não pode guardar, sua própria vida, para ganhar aquilo que ele não pode perder, Jesus Cristo. Esse é um homem que compreendeu qual a mensagem da Bíblia. Esse é um homem que compreendeu o que Deus está fazendo, a história que Deus está escrevendo. Esse é um homem que compreendeu o que é ser o embaixador em nome de Cristo. E o motivo de eu ter trazido essa palavra para nós essa noite, sendo o primeiro dia do ano 2014, é que ela seja uma palavra de encorajamento para nós. Uma palavra de ânimo para nós, de que há esperança. De que quando nós olhamos a vida através dessa lente, dessa perspectiva, a vida faz sentido. A vida faz sentido. E de que há uma esperança, de que Cristo já conquistou na cruz. Uma esperança de vida, não só de que um dia eu vou estar no céu com Deus, diante de Deus, com Cristo, mas esperança para o meu dia a dia aqui, de que é possível viver a cada dia aqui, me livrando cada vez mais do meu Maurício, das minhas lutas, das minhas coisas aqui que me impedem às vezes. Há esperança. Olha o que esse homem diz. Ele diz o seguinte: aquilo que for a base da sua esperança irá controlar também o seu coração. E o que controla o seu coração irá dirigir também as suas palavras e ações. Jesus já falou algo parecido, né? Onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. E essa esperança que eu queria deixar para nós esse ano, que a esperança para 2014, ela não está arraigada, não está na raiz de resoluções de fim de ano, de resoluções de novo ano, mas ela está arraigada na nova criatura, na nova criação que foi comprada na cruz de Cristo. Essa é a esperança que nós temos para 2014. A esperança que foi comprada na cruz de Cristo. Vamos orar. Obrigado a Deus, obrigado pela Tua graça, Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado a Deus porque o Senhor já providenciou tudo, o Senhor está nessa missão e o Senhor vai cumpri-la um dia, e um dia nós estaremos com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é a esperança viva. A Tua palavra diz em Colossenses que Cristo em nós é a esperança da glória. Que o mistério que havia sido escondido pelos séculos foi revelado em Cristo. E que o mistério é esse, Cristo em nós, a esperança da glória. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver esse ano de 2014 debaixo dessa Tua graça, debaixo dessa sabedoria, dessa consciência de saber que não é o nosso passado que conta, mas sim o passado de Cristo, a obra redentora de Cristo naquela cruz, e que em Cristo nós somos feitos nova criação. Dá-nos, ó Deus, de viver essa vida hoje como embaixadores, representantes do Teu reino, representantes da Tua missão, da Tua mensagem e do caráter de Cristo. Para que todos os povos, de todas as línguas, de fato, ó Deus, como naquele dia será, nós possamos, ó Deus, juntos cantar e celebrar e dizer: bendito o Cordeiro. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda a vivermos essa verdade a cada dia na nossa vida, no nosso casamento, na nossa amizade,
na igreja, no trabalho, com os vizinhos, como nós administramos os nossos bens. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor. É no nome de Jesus que eu imploro para a minha vida e para essa igreja.